Bom dia, meus colegas. Aqui quem fala mais uma vez é o seu colega, engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Como eu disse no último vídeo, que foi o 9º vídeo, nós encerramos a nossa primeira grande etapa do nosso projeto. Ou seja, falamos dos 11 passos da recuperação e proteção das estruturas de concreto armado. Hoje, no nosso 10º vídeo, vamos iniciar um novo grande assunto, intitulado o tratamento das fissuras no concreto armado. Esse é um tema muito interessante e de grande valia, principalmente quando se vai fazer um levantamento das patologias ou das manifestações patológicas num edifício ou numa edificação qualquer, para se produzir, por exemplo, um laudo de vistoria técnica e estrutural. Muito bem, esse novo assunto, eu vou adiantar o que vai constar esse novo assunto. Inicialmente, eu vou começar pelas considerações iniciais. Seria o tópico 1. Tópico 2 desse grande assunto são as causas da formação das fissuras geradas pela má execução das obras. Outro item, o terceiro item, nós vamos tratar da classificação das fissuras, de uma maneira bem detalhada, bem didática. O quarto tópico do assunto são exatamente os tratamentos do qual o título fala. Tratamento das fissuras. Vamos ver que ele pode ser rígido ou flexível. E, finalmente, vamos falar das considerações finais e entrar em detalhes sobre o berço de uma junta de dilatação. Muito bem. Então, de um modo geral, acabei de expor para os nobres colegas o que vai constar esse nosso segundo e grande assunto, novamente, repetindo, intitulado o tratamento das fissuras no concreto armado. Vamos iniciar pelo item 1, o tópico 1, que são as considerações iniciais. Vamos falar de uma maneira bem tranquila, de uma maneira que a gente vá começando passo a passo, aí se aprofundando no assunto. Então vamos iniciar de uma maneira bem branda, falando das considerações iniciais. A primeira consideração inicial que eu tenho a dizer para os nobres colegas é que as fissuras, na maioria das vezes, são originadas por fenômenos físicos, químicos e mecânicos. E nem sempre é uma tarefa fácil diagnosticar a causa da formação de uma fissura. É importante salientar que para cada tipo de fissura, que são vários, nós vamos ver vários tipos de fissura, nós vamos ver isso, existe uma causa ou várias causas. Quer dizer, para cada fissura tem uma causa correspondente ou várias causas correspondentes. Razão pela qual é impossível tratar todas as fissuras de uma única maneira. Então não existe uma receita de bolo. Cada fissura tem um tratamento específico. O tipo de tratamento só poderá ser realizado após a identificação da causa. A gente nunca pode começar um tratamento de uma fissura sem saber sua origem, quais são as causas que estão gerando aquilo. É exatamente um médico. Um médico só começa o tratamento depois que sabe as causas da doença. Pode haver situações em que as verdadeiras causas das fissuras
jamais saberemos com certeza. Ainda existe essa possibilidade que não é agradável, mas acontece. Acontece. Passando por uma segunda consideração inicial, sempre de uma maneira tranquila, para a gente absorver, que é um assunto muito interessante. O tipo de tratamento, obviamente das fissuras, e a escolha do material a ser empregado nas fissuras existentes é determinado em função de suas características de geometria, quer dizer, para você escolher o tipo de tratamento e a escolha do material a ser empregado, você só pode fazer em função das características da geometria das fissuras, da sua movimentação. Tem fissuras que se movimentam mais, outras praticamente não se movimentam quase nada, nós vamos ver isso lá na frente, e do seu grau de abertura. Então, em função desses três itens, características da geometria, da sua movimentação e do grau de abertura das fissuras, é que a gente pode escolher o tipo de tratamento e os materiais a serem empregados para esse tratamento. Pois os produtos de preenchimento, quem são os produtos de preenchimento das fissuras ou das juntas de dilatação? São os selantes, também conhecidos como mastiques. Pode haver, então, pois os produtos de preenchimento, que são selante ou mastique, possuem elasticidade distinta, mais uma razão que cada caso é um caso. Nós vamos ver lá na frente que os selantes, nós vamos estudar um capítulo só sobre selantes, e nós vamos ver que os selantes têm elasticidades distintas. A terceira consideração inicial do tema tratamento de fissuras. Como fator investigativo, deve-se observar se no entorno da fissura, uma fissura, no seu entorno, aparecem outras manifestações patológicas. Tem que se observar isso. Do tipo umidade, descolamentos, manchas de ferrugem provenientes da oxidação das armaduras, manchas de bolo, que é o mofo, e eflorescências, etc, etc. Esse é um fator investigativo muito importante, no entorno da fissura. Uma quarta consideração inicial, poderemos falar que as fissuras são indesejáveis. Claro que as fissuras são indesejáveis. As fissuras só fazem danificar não só o concreto, como as fachadas dos edifícios, né? São as fissuras nas fachadas. Não é só no concreto que tem fissura. Então, as fissuras são indesejáveis, pois, além de prejudicarem a aparência dos elementos estruturais, prejudica bastante, provocarem um efeito psicológico negativo e aumentarem as deformações dos elementos estruturais, ainda podem reduzir significativamente sua durabilidade e resistência mecânica. Quer dizer, as fissuras são cruéis. Elas podem, inclusive, reduzir a resistência mecânica e a durabilidade do próprio concreto. Passando para a nossa quinta consideração inicial, poderíamos dizer que a corrosão, que nós já estudamos bem no assunto passado, é mais intensa quanto maior a abertura das fissuras e quanto mais cedo a aparecerem. Quer dizer, quanto maior a abertura das fissuras, a corrosão tem a possibilidade de ser mais intensa. Isso é óbvio, inclusive. Uma sexta consideração inicial, diria que para elevadas espessuras de cobrimento, também conhecido como recobrimento, aumenta sensivelmente o risco de fissuração por causa da contração higrométrica do concreto. Quer dizer,
Se nós tivermos um cobrimento de uma armadura muito espessa, isso tende a aumentar a fissuração da superfície. Por isso que quando você passa vai de 3 a 5 centímetros, é necessário que se coloque uma tela entre o aço que nós estamos fazendo o cobrimento ou recobrimento e a superfície externa do concreto para minorar essas fissuras que podem ocorrer. Uma sétima consideração inicial é que qualquer que seja a causa, e nós vamos ver quais são as causas da fissuração, que são várias, a fissuração do concreto pode favorecer a penetração dos agentes agressivos, que são os cloretos, os dióxidos de carbono, a umidade, por aí vai, acelerando a evolução posterior da deterioração. Quer dizer, ela é só maléfica, a fissura, não é? Ela, como nós vimos anteriormente, ela pode até diminuir a resistência mecânica, não é? Do concreto. E aqui ela acelera, inclusive, a evolução da deterioração, passando esses agentes agressivos pelas suas aberturas. Uma oitava consideração inicial, eu diria que as fissuras no concreto podem se formar tanto no seu estado fresco ou plástico, como no estado endurecido. Ela não escolhe se o concreto está mole ou duro, ou seja, nas suas duas fases distintas. É a fase chamada estado fresco e o estado endurecido do concreto. Então, ela ocorre nas duas fases. As fissuras, a nona consideração, são a manifestação típica dos fenômenos de degradação do concreto. Sua evolução constitui um guia para reconhecer as causas e origens da degradação. Uma décima consideração inicial, eu diria que o concreto pode fissurar-se já nas primeiras horas. Quer dizer, você lança o concreto na forma, nas primeiras horas ele já pode estar fissurando, ou nos primeiros dias após o lançamento do concreto nas formas. É a chamada degradação precoce, quer dizer, muito cedo ocorrendo, ocasionada pelos seguintes fenômenos: retração restringida ou bloqueada, quer dizer, a retração é restringida ou bloqueada pela própria armação no interior do concreto, a acomodação plástica do concreto e o calor de hidratação. Calor de hidratação, você sabe, que quanto maior é a possibilidade de fissurar o concreto. Fenômenos que já podem ser, inclusive, previstos na fase de projeto. E se podem ser previstos na fase de projeto, a gente já pode minorar essas fissuras. Esse foi o item 1 do tratamento das fissuras, chamado considerações iniciais, mas eu diria que ainda colocaria mais uma consideração para encerrar esse primeiro item das considerações iniciais, dizendo que as fissuras no concreto, independentemente de sua abertura ou causa, contribuem de modo acelerado para o processo de degradação da estrutura, pois permitem a passagem de umidade, oxigênio, que é o O2, os agentes agressivos do meio ambiente do tipo cloreto, Cl-, dióxido de carbono, o SO4, que é o sulfato, e os sulfatos, e assim geram a perda de desempenho do concreto, das armaduras e, por consequência, da edificação. Quer dizer, isso aí, digamos assim, essa 11ª consideração,
foi um apanhado de várias outras considerações que nós acabamos de externar. O segundo tópico do tratamento das fissuras no concreto armado, após as considerações iniciais, são chamadas as causas da formação das fissuras geradas pela má execução das obras. Então, nós vamos fazer aqui um apanhado. Quais são as causas dessas fissuras? Tanto nós abordamos no item 1, chamado Considerações Iniciais. Primeira causa, isso aí, quer dizer, essas causas de formação, a gente tem que estudar sabendo de antemão que um bom controle tecnológico do concreto minora bastante a presença, o surgimento dessas fissuras. Vamos começar a citar as causas da formação das fissuras. Primeiro, eu diria a falha na própria dosagem do concreto. Você faz uma dosagem que não está compatível, por exemplo, com o FCK. A remoção prematura das formas dos escoramentos, isso é muito comum nas edificações, por problema de prazo. Aí o que é que ocorre? Ocorre o aparecimento de vários tipos de fissura. Não se deve remover as formas e os escoramentos que não obedeçam os prazos que estão estipulados na NBR 6118, que trata dos projetos de estrutura. Uma outra causa são as deformações térmicas ou movimentações térmicas. Mais uma causa, o assentamento plástico do concreto ao redor das armaduras. Ele se sedimenta e fissura. A concentração de tensões em cantos e bordas não reforçados, por exemplo, em canto de laje, né? Você sabe que a ponta da laje tende a se levantar, então você tem que armar aquele canto para evitar a fissura gerada pela tendência do canto a se levantar. Um exemplo que eu estou dando. Juntas com obstrução, quer dizer, às vezes até com lixo, ou restrição de sua movimentação. É outra causa que gera fissuras. O ataque de agentes agressivos, que a gente viu durante as considerações iniciais, a inexistência ou falha na cura do concreto, a cura que tanto nós falamos num dos passos da recuperação e proteção da estrutura, e lá, na oportunidade, dissemos que é de suma importância a cura e que muita gente não dá atenção. E eu dizia naquele momento que a cura, que pode ser química ou através de água, ela tem que existir pelo menos por 3, 4 dias e ser feita por 3 ou 4 vezes ao dia. E é de suma importância, principalmente nas lajes, ou nas peças de grande área, nas paredes estruturais, mas é importante em todos os elementos estruturais. Vamos dar atenção à cura, que sem cura aparecem várias fissuras. A falta de junta de dilatação ou de movimentação, às vezes nem a junta de dilatação que a norma exige a cada tantos metros não existe. É outro motivo o surgimento de várias fissuras. A falha no concreto, tanto no seu dimensionamento, a compressão, a punção, o alcisalhamento, a deficiência ou mau posicionamento das armaduras que combatem a flexão, às vezes está com uma quantidade menor do que o cálculo exige, e às vezes está dentro do cálculo, mas mal posicionada, mal espaçada. A falta de armadura adequada, às vezes
a armadura não está adequada para aquele tipo de esforço. O recalque diferencial das fundações, isso é de suma importância, vem da mecânica dos solos. A gente nota muito isso quando as portas e as janelas não estão abrindo nem fechando com facilidade, já estão começando a ficar emperradas. Isso aí é normalmente devido ao recalque diferencial das fundações. O ataque da reação expansiva, álcali, agregado, que nós vamos estudar isso com muito detalhe, que é uma reação relativamente nova, em relação às outras, obviamente, mas de suma importância, o ataque da reação expansiva é uma reação que se expande, ao se expandir já vem fissura. O álcali agregado chama-se RA, podendo surgir, inclusive, vários anos após a construção. Nós vamos estudar isso com muito detalhe, esse tipo de reação expansiva, que também gera as fissuras. E as fissuras que ela gera é do tipo mapa, é um verdadeiro mapeamento de fissuras. A retração da superfície devido à rápida perda de água, ou seja, a rápida evaporação da água. E isso a gente pode combater com quem? Com a cura. A movimentação das formas por mau escoramento ou por uso excessivo dos vibradores. Às vezes as formas não estão bem escoradas. E, além disso, quando a gente vai fazer o adensamento do concreto através dos vibradores, às vezes a gente faz um uso excessivo desses vibradores e acaba gerando fissuras no concreto. Por uso inadequado da estrutura também se gera fissura. Por exemplo, você colocar numa laje uma carga acima do previsto no projeto. Ou então, você usar uma laje que era para uma residência, um apartamento residencial, transformar aquela laje numa grande biblioteca. Não pode, as cargas são totalmente diferentes e vão gerar fissuras. E, finalmente, devido à movimentação térmica, a movimentação térmica também gera muitas fissuras. E uma última causa que eu ainda consegui compilar é que o alto fator água-cimento, o alto fator água-cimento aumenta o calor de hidratação, da reação de hidratação do cimento, fissurando muito mais o concreto. Então, se você aumenta muito o fator água-cimento, aumenta o calor de hidratação do cimento, que é a reação de hidratação do cimento, e, consequentemente, a fissuração no concreto, ela se produz mais. Vamos encerrando, neste momento, o primeiro assunto, chamado do título, o tratamento das fissuras no concreto armado. Acabamos hoje, nesse vídeo, nosso décimo vídeo, de falar sobre as considerações iniciais deste tratamento dessas fissuras e começamos já no segundo item a falar das causas da formação das fissuras geradas pela má execução das obras. Vamos ver no próximo vídeo a continuação deste belíssimo assunto e vamos falar por que o concreto fissura mais hoje. Vamos falar da classificação das fissuras, vamos também abordar como se tratar as fissuras e, finalmente, encerrar com as considerações finais sobre o assunto. Eu agradeço extremamente a paciência de vocês, mas o assunto é palpitante e, mais uma vez, quero mostrar aqui meu quarto livro, exatamente, inclui inclusive também as fissuras, o tratamento das fissuras. É um livro, um manual técnico da recuperação e proteção das estruturas de concreto armado. Podemos entrar em contato através do meu WhatsApp ou então através
do meu e-mail, Mário Elísio com Z, tudo junto, @hotmail.com. Grato e até a próxima.